Se alguém te perguntar o que é o evangelho, o que você responderia? Muitos vão falar que é fazer coisas boas, que é uma mensagem, que é ter fé, mas Paulo traz algo revelador. Paulo traz três coisas aqui muito importantes. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, bem nos primeiros versículos. Vamos ler a Bíblia juntos? Primeira verdade que Paulo traz: o evangelho é a nossa base de fé. Está nos versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Bom, aqui ele começa a falar um pouco, né, para esse pessoal aqui de Corinto, para eles se lembrarem daquilo que ele falou antes, né? Então, ele está lembrando que, pessoal, preguei um evangelho para vocês. Te expliquei várias coisas, te falei várias coisas. Estão seguindo isso? Então, aqui é um chamado não só para esse pessoal de Corinto, mas também para nós nos dias de hoje. Nós ouvimos o evangelho em determinado momento da nossa vida e nós temos feito o quê? Nós temos seguido aquilo que nós ouvimos lá atrás ou nós estamos fazendo diferente? O que nós estamos fazendo com aquilo que nós já ouvimos? Esse aqui é o ponto principal aqui nesses dois versículos. Então, quando eu estou falando que o evangelho é a nossa base, o evangelho ele é aquilo que nos demonstrou, que nos colocou para ter a fé. O evangelho ele foi pregado e foi mostrado que através do evangelho eles são salvos. Essa fé é gerada em nossas vidas e eu vou alimentando essa fé a partir do meu relacionamento que eu tenho com Deus. E eu vou criando algo aqui, né? Eu vou seguindo em frente, eu vou caminhando, eu vou evoluindo na minha carreira com Jesus. E é a partir daqui que eu sei que o evangelho é a nossa base. Por isso que essa é a primeira verdade. É a base de tudo, tem que ser o evangelho. Então, se eu pegar lá em Romanos 1,16, vai estar falando assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui, Paulo está falando de novo, o evangelho é algo que é poder na sua vida. Poder de quem? Poder de Deus. Poder de Deus na sua vida, um poder transformador. O evangelho vai mudar a sua vida. A partir do momento que você o recebe, sua vida se transforma. Então isso é muito importante você ter isso em mente. E aqui eu coloco uma pergunta para você. Você tem seguido o evangelho? Ou você tem seguido coisas que o mundo tem colocado na sua vida? Coisas que distorcem principalmente a realidade do que é o evangelho. Como que tem sido isso para você? Me conta aí nos comentários. Segundo ponto, o evangelho é Cristo, sua morte, sepultamento e ressurreição. Versos de 3 a 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, tudo isso estava escrito. Tudo o que aconteceu com Cristo, nós pegarmos lá o capítulo de número 53 do profeta Isaías, nós vamos ver toda essa parte aqui da morte de Jesus. E, inclusive, com mais detalhes lá do que nos próprios evangelhos. Eu te convido depois a dar uma olhada nisso. E se nós pegarmos aqui, existem três coisas que nós podemos destacar em cima dessa verdade que o evangelho é Cristo. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos seus e pelos meus, e pelos de todos, sem exceção. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui está dizendo que Cristo absorveu todos os nossos pecados. E a partir dali, ele fez o quê? Ele morreu por nós na cruz. Aí muitos falam, mas eu já que Cristo morreu pelos nossos pecados, eu posso pecar à vontade. Fazer o que eu quiser. Posso viver uma vida desregrada, uma vida de qualquer jeito. Mas não é isso que o Evangelho fala. Né? Eu tenho que viver uma vida em santidade. Ser santo é ser separado. Ser separado significa o quê? Eu não estou indo com o mundo, estou indo na contramão do mundo. Ou seja, eu tenho aquele arrependimento daquilo que eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal. Se você quiser se aprofundar, pode procurar aí que você vai ver na nossa playlist de devocionais. Segundo item, foi sepultado. A sua morte foi real. Ou seja, não foi um teatro onde ele subiu numa cruz, fingiram que ele morreu, colocaram ele em qualquer lugar e pronto. Né? Até essa era uma preocupação dos fariseus da época, né? E se o corpo de Jesus sumisse, tudo aquilo que os fariseus combateram seria descartado. E as teorias dos fariseus cairiam todas por terra. Então aqui, Cristo morreu, foi sepultado. Sua morte foi real. E o que fecha todo esse ciclo é a sua ressurreição ao terceiro dia. Então, João 11, 25. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus viverá. Viverá como? Eternamente, junto do Pai. Eu aceitei, eu criei, eu tive fé e eu estou em Cristo. Então, se a ressurreição não fosse real, o que seria do cristianismo hoje? O cristianismo seria a maior farsa do universo. Porque, como assim? Caras que andaram com ele, falaram que ele morreu e ele ressuscitou, mas era uma mentira. Ou seja, o cristianismo cairia, não existiria. Mas esses caras que estavam lá e viveram isso, em Atos você pode ver tudo o que aconteceu. Eles passaram para frente. O evangelho é isso, é um passando para o outro e propagando a palavra de Cristo. Então, todas as evidências que nós temos através da Bíblia e até mesmo de fatos históricos é que, de fato, ocorreu isso. Jesus viveu, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Isso não há dúvidas. Não há dúvidas. E porque muitas pessoas, mesmo não cristãos, elas admitem que Jesus viveu. Então, ou seja, o cristianismo não é um hype do momento. Algo que hoje é muito bom e outro dia não é mais. O cristianismo é isso. Já estamos há mais de 2000 anos e Cristo ressuscitou e nós cremos. E cada vez mais pessoas creem, cada vez mais pessoas ouvem do evangelho, cada vez mais pessoas estão atentas a tudo aquilo que Cristo faz por elas. Então, nós não podemos ser negligentes ao ponto de descartar isso. E fica mais uma pergunta aqui. Você crê que Cristo morreu e ressuscitou por você? Ou a sua fé é uma tradição vazia? Como eu falei, é um hype. Porque é maneiro ser cristão. Porque hoje em dia, todo mundo quer ser cristão. E é maneiro, né? O cara é crente, o cara é legal, pessoa boa, faz coisas legais, né? Então, é uma tendência, né? Tanto é que no nosso país está tendo um alto índice agora de cristãos e a projeção é que tenha a maior parte da população em poucos anos. Ou seja, as pessoas estão aderindo, né? Mas será que elas estão de fato sendo convertidas? Tendo encontros reais com Cristo? Estão se arrependendo de fato dos seus pecados? Fica essa pergunta. É uma fé vazia? Espero que não. Espero que a sua fé seja uma fé genuína, uma fé que move as coisas. Então, eu espero que isso seja a vertente aí que está tomando conta da sua vida e não coisas do mundo. Terceiro ponto
Terceira verdade que está aqui nesses versículos. O evangelho é confirmado por testemunhas. Dos versículos 5 até o 11. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, mas se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Como eu falei, a partir de Atos, depois que Cristo ressuscitou, as pessoas estão fazendo o quê? Elas estão passando umas para as outras. É o discipulado. É aquilo que Cristo ordenou em Mateus 28. Vão e preguem o evangelho. E isso é passar para frente. Então, ou seja, todas aquelas pessoas que viram Cristo, tanto no seu ministério quanto depois Paulo, que teve um encontro com ele, e foi muito específico, essas pessoas, elas vão seguindo a Cristo, elas vão acreditando em Cristo, sua fé, e elas vão pregando o evangelho para outras pessoas, e com isso mais e mais e mais e mais pessoas vão crendo em Cristo. E ele coloca aqui, né? Portanto, seja eu ou sejam eles. Assim pregamos e assim vocês creram. Então, ou seja, eu prego o evangelho para alguém, essa pessoa vai ter um encontro, ela vai saber que ela precisa estar com Cristo. E a partir dali, ela vai fazer o quê? Ela vai ter uma caminhada dela com Cristo, um relacionamento dela com Deus. E a partir dali, ela vai construindo tudo aquilo que ela precisa para ser santificada, para ser separada, para ela poder caminhar pelo caminho estreito e entrar pela porta estreita, que é aquilo que Cristo já disse para nós nos evangelhos, certo? Então nós temos que ter isso em mente. Atos dos Apóstolos 1:3, ele fala assim, ó: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Ou seja, Cristo ressuscitou e viu os apóstolos, e ao ver eles, contou para eles outras coisas que eles iam precisar ali, né, para dar sequência nos seus ministérios, né? Então, a gente tem que basear nossa fé em quê? Em sentimentos e experiências passageiras? O que você acha? Você acha que nós devemos basear a nossa fé no quê? Eu baseio nisso aqui, palavra de Deus, naquilo que Deus nos deixou através desses homens que estavam inspirados pelo Espírito Santo e que escreveram a palavra de Deus aqui. Então, eu creio que você também precisa ter sua base aqui. Não é em homens, e sim na palavra de Deus. Cada um de nós precisa ter o seu encontro, o seu relacionamento. Sim, nós precisamos de pessoas que nos discipulem, que nos ensinem, que estejam aqui na internet, que estejam em igrejas locais, fazendo todo esse apanhado e trazendo as pessoas para a realidade que é Cristo na vida delas, né? Então, para fechar aqui esse devocional, queria relembrar: a base da nossa fé é uma verdade que está nesse texto. Cristo morreu e ressuscitou, e tudo isso foi confirmado por testemunhas. Então, fiquemos atentos. E para deixar aqui o versículo chave dessa passagem é o versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não
se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, Deus nos dá suporte para que nós possamos pregar o evangelho. E nós temos que dar o nosso melhor, fazer aquilo que nós temos de melhor para que todas as coisas aconteçam. E eu creio que a gente não pode ficar diluído em tradições humanas, e isso nós temos que refletir ao longo desses dias para que nós entendamos o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo e para onde nós estamos caminhando. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta, compartilha e curte. Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube divulgue essa mensagem para mais pessoas. Eu espero que essa mensagem edifique a sua vida, que ela edifique o seu lar e que você possa estar comigo no próximo vídeo. Muito obrigado e nós nos vemos por aí. Tchau.